Inicia-se neste momento a cerimônia de abertura do seminário Estado, Tributação e Seguridade Social. Esse encontro, que inicia hoje e segue até amanhã, 22 de junho, terça-feira, tem como objetivo aprofundar o debate sobre o papel do Estado na sociedade, o caráter das reformas tributária e da previdência social, como garantir o financiamento e manter a Seguridade Social como instrumento de distribuição de renda e inclusão social. E, por fim, a administração tributária que atende ao interesse público e apontar respostas para estas questões. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor Mariano Francisco Laplane, diretor do Instituto de Economia. Professor Márcio Postman, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Senhor Paulo Roberto Kyoto Matsushita, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco. Neste momento, convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos para fazer seu pronunciamento o senhor Paulo Roberto Kyoto Matsushita, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Prezado professor Mariano Laplane, prezado professor Márcio Postman, prezados senhores auditores, professores, alunos, demais convidados e autoridades aqui presentes. Inicialmente eu gostaria de dar os meus agradecimentos ao IPEA, na pessoa do professor Márcio Postman, por ter aceitado a parceria para a realização do presente evento. Quero agradecer à reitoria da Unicamp pela sessão do Centro de Convenções, possibilitando a ampliação do presente debate. Da mesma forma, ao Instituto de Economia da Unicamp, na pessoa do professor Mariano Laplane, pela parceria e por ter colocado toda a estrutura do Instituto, o que tornou viável a realização do seminário. Aproveito também para agradecer ao professor Fernando Sartre e a Denise pela paciência e pela dedicação, sem as quais não teríamos chegado até aqui com todos os detalhes que envolvem um seminário
desse porte. Agradeço a todos os acadêmicos e colegas do sindicato que aceitaram compartilhar conosco suas reflexões e pesquisas. Meu muito obrigado também aos meus companheiros presentes das delegacias sindicais que estão apoiando o evento. Agradeço, por fim, ao zelo dos funcionários da Unicamp e do sindicato. O Sindifisco Nacional é a entidade sindical dos auditores fiscais da Receita Federal. É princípio organizativo da nossa entidade, registrado em nosso Estatuto Nacional, a defesa da Previdência Social Pública e Estatal, da Justiça Tributária e Fiscal e da aduana e de seu controle pelo Estado como instrumentos de proteção da sociedade. Consta ainda como objetivo do Sindifisco Nacional a busca da legitimação social prioritariamente nas áreas de atuação dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. A Delegacia Sindical Campinas Jundiaí tem uma tradição, para além das discussões eminentemente sindicais, de promover a interlocução com a sociedade nos temas que nos são afetos. É nosso dever político e cidadão inserir-se no debate público, tendo em vista que não bastasse a nossa própria natureza de trabalhadores do serviço público, estamos diretamente envolvidos com atividades essenciais do Estado, quais sejam a tributação, a seguridade social e a aduana. Como disse anteriormente, defendemos a Previdência Social Pública em regime de solidariedade e de repartição e, acima de tudo, a importante conquista social de 1988, que foi a fixação na Carta Magna do sistema da Seguridade Social, entrelaçando de forma integrada as políticas de previdência, de saúde e de assistência social. Defendemos a justiça tributária como substanciada na progressividade dos impostos, no fortalecimento dos tributos diretos, na regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, entre outras medidas, para que a estrutura tributária seja um mecanismo efetivo de redistribuição de renda e de riqueza. Defendemos, por fim, a aduana como um mecanismo vital de defesa da sociedade e do Estado Nacional. Nesse ano de eleições, no contexto daquela que é reconhecida como a mais séria crise econômica mundial desde 1929, e em que a Previdência e a política tributária já estão no centro dos debates, estamos certos de que o seminário trará contribuições substantivas para que a campanha eleitoral não seja meramente uma discussão centrada em nomes, mas num projeto para o país, que não se fale em crescimento, mas em desenvolvimento, e que os eleitores sejam de fato os cidadãos desse país e não o mercado, essa entidade fantasmática e supranacional que tem a pretensão de governar e dirigir os destinos de povos e países. Apesar dos insistentes convites feitos pela organização do seminário, não conseguimos a presença de todos os principais pré-candidatos à presidência da República. Apesar disso, é nossa intenção, a partir dos temas que serão levantados nesses 2 dias, encaminhar para os pré-candidatos posteriormente questões que expressam as nossas preocupações. Enfim, cada geração tem a sua tarefa e, nesse espaço privilegiado do saber, com certeza sairemos daqui amanhã mais otimistas para a construção coletiva, para a democracia e a solidariedade. Em nome da Delegacia Sindical Campinas Jundiaí do Sindifisco Nacional, desejo as boas-vindas e a todos um bom seminário. Muito obrigado. Professor Márcio Postman, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Muito bom dia a todos. Nosso abraço fraterno e solidário a cada um que aceitou o convite para poder participar dessa jornada de reflexão acerca de uma temática não apenas atual, mas fundamental para a definição dos rumos do Brasil. Quero agradecer muito a todos que ajudaram a construir este momento, que permite estarmos aqui abrindo essa sessão, especialmente as 3 instituições, o Sindifisco, o Instituto de Economia da Unicamp e o próprio IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nós, no âmbito do IPEA, assumimos a responsabilidade de deixarmos de estar
sediados apenas não somente em Brasília, mas favorecemos a constituição de redes em termos de produção, de organização do conhecimento, em termos do desenvolvimento, o que nos tem permitido, inclusive, ampliarmos em muito as nossas parcerias para além da prestação de serviços, de geração de informações, avaliação de políticas públicas e em termos de construção da própria agenda de desenvolvimento, tão somente para o Poder Executivo Federal, para o qual, inclusive, o IPEA está basicamente organizado e constituído. Nós ampliamos as nossas atividades para também o Poder Legislativo e Judiciário e, ao mesmo tempo, também entendemos que o IPEA, por ser uma organização pública, tem um papel fundamental de assessorar a sociedade civil e as demais instituições que produzem conhecimento, como é o caso das universidades, como também as diferentes instituições que produzem saberes, os diferentes saberes no Brasil. É isso que nos tem permitido, inclusive, estarmos mais presentes em diferentes partes do território nacional e também fora do Brasil. Nós estamos muito felizes por poder fazer parte da organização deste seminário de reflexão, porque esse seminário, de certa maneira, pretende tratar do tema do Estado, da tributação da seguridade, de uma forma totalizante, algo que, de certa maneira, se perdeu um bom tempo do passado recente do Brasil, quando ganhou maior dimensão as visões dos especialistas, e gerou um certo obscurantismo de entender a totalidade. Então, aos especialistas que tratam apenas não somente da questão arrecadatória, os outros especialistas que tratam da temática do gasto, especialmente da seguridade social, e poucos especialistas sobre o tema do Estado. De tal forma, o especialista termina sendo aquele que sabe cada vez mais de menos coisas, ele entende a arrecadação, mas pouco sabe do gasto, e vice-versa. Na boa tradição do estruturalismo, a pretensão desse evento é justamente olhar a totalidade da temática da arrecadação e do gasto. E isso, a nosso modo de ver, é essencial neste momento em que o tema do desenvolvimento ganhou maior centralidade, substituindo o tema do ajuste fiscal que predominou basicamente nas duas últimas décadas. Nós tivemos, no período recente, melhores condições de retomarmos o tema do desenvolvimento. Estamos longe, evidentemente, de atingir o desenvolvimento, somos ainda um país submetido às condições oriundas do subdesenvolvimento, mas não há dúvida que a preparação para que o Brasil possa dar o seu salto de qualidade em termos de oferecer melhores condições de vida a todo o seu povo, pressuporá, evidentemente, uma análise profunda acerca da atual estrutura de arrecadação no Brasil, bem como do ponto de vista da política de gastos. Sabemos que o Brasil, no período recente, especialmente fruto da Constituição de 88, avançou muito em termos de políticas distributivas, não é? Que são tradicionais no Estado moderno, mas pouco ainda avançou em termos de políticas de redistribuição. O Estado arrecada mal, arrecada concentrado em segmentos menos privilegiados da população e nem sempre gasta de forma adequada. Então, temos, a nosso modo de ver, a oportunidade, a partir da presença de excelentes quadros temáticos aqui no Brasil, nesses 2 dias temos uma visão mais ampla desse fenômeno de atuação do Estado no início do século XXI e, ao mesmo tempo, podemos avançar em termos de oferecer elementos que ajudam no debate, especialmente eleitoral, que teremos este ano. Por conta disso, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, especialmente os companheiros aqui agora na abertura da mesa, o professor Mariano e o Dr. Paulo Roberto, que abrilhantam a abertura do evento. Muito obrigado.